Mas nós vamos agradecemos a Deus e vamos em frente, irmãos. Eu quero comentar com os irmãos a respeito de um fundamento muito importante na nossa vida. A palavra de Deus diz que esse fundamento ele é muito mais precioso do que o ouro, que é perecível, quando apurado pelo fogo, provado pelo fogo. E esse fundamento que existe dentro de mim, no meu coração e no teu coração, tem duas letrinhas, se chama fé. Amém? Quantos aqui têm fé? Isso é uma pergunta que é óbvia. Com certeza existe fé no teu coração, porque você está aqui. E se você está aqui hoje, é porque você crê em Jesus. Amém, irmãos? E você é uma pessoa que está olhando para Ele e está perseverando na fé. E é bom a gente sempre lembrar uns aos outros. Então, olha para o teu irmão ou para a tua esposa e fala, persevera na fé. Aleluia. Antes de nós meditarmos, eu quero só lembrar aqui que o que é fé? A fé, segundo Hebreus 11, versículo 1, diz que é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Fé é crer no impossível. Quantos creem aqui no impossível, irmãos? Aleluia. Fé é ver o invisível como se ele já existisse, ou como se ele esteja presente aqui. Amém, irmãos? Você crê que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo está aqui nessa noite? Você crê? Aleluia, isso é fé. Fé é crer, ver o invisível, crer que Deus está certo. Quantos creem que Deus está certo, irmãos? Aleluia. Crer que Deus está certo. Crer na palavra de Deus. Crer nos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Crer na obra de ser e fazer discípulos. Isso é fé. Aleluia. Fé é crer que Deus está no trono e que todas as coisas estão debaixo do seu governo e que nada, absolutamente nada acontece sem que Ele esteja no controle. Amém? Por isso você fala para o teu irmão, olha, seja o que for que esteja acontecendo na tua vida, Deus tem o controle de tudo. Amém, irmãos? Isso é fé. Eu quero orar com vocês e eu quero pedir um pouquinho de paciência, né? Já ouviram falar na paciência de Jó? Jó foi um homem que teve paciência. E é um grande exemplo de fé. Então nós queremos meditar um pouquinho nesse fundamento chamado fé, com base no livro de Jó, que é um livro muito lindo, mas cheio de mistérios. E vamos um pouquinho entrar nessa história e compreender um pouquinho o que Deus tem feito através da vida daquele irmão e quer fazer através da nossa também. E eu vou pedir paciência para vocês, porque basicamente a história de Jó se resume em 2 capítulos da Bíblia, porque o restante ali são mais uma repetição dos mandamentos ou alguns questionamentos que surgiram no seu coração. Mas se você quer entender a história, mais num geral, você vai entender esses 2 capítulos e o último, né? E nós vamos ler esses 2 capítulos, eu vou ler com vocês para que vocês possam entender um pouquinho e que Deus possa falar aos nossos corações. Amém, irmãos? Então, abaixa a tua cabeça, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti por
tudo quanto o Senhor tem realizado até aqui em nossas vidas. Estamos aqui por um único motivo, por tua causa, Senhor. Tu és aquele que nos atrai para junto de ti. Essa comunhão, este momento, nós temos a plena certeza, convicção de que tu está presente. Tu és a pessoa mais especial, mais importante nesta noite. É o mais importante e especial também em nossas vidas, Senhor. A palavra nos ensina a olharmos firmemente para ti, autor e consumador da nossa fé, Jesus. E é para ti que nós olhamos, apesar de uma história que aconteceu no passado, de um irmão assim como nós, chamado Jó, nós queremos olhar isso como uma sombra da figura de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, a quem nós damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração, toda a centralidade na pessoa de Cristo, nosso fundamento, nossa rocha, aquele que com o seu sangue nos comprou e nos fez reino e sacerdotes para Ele, para o nosso Deus. Nós damos a Ti todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus, prepara nosso coração, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor, para que possamos compreender qual a esperança do nosso chamamento e qual a riqueza da glória da nossa herança entre os santos e qual a suprema grandeza da força do seu poder. O mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo com que ele assentasse à direita do trono de Deus, acima de todo principado e potestade, todo poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só neste presente século que nós vivemos, tantos nomes importantes, mas diz que todos eles estão debaixo dos pés de Cristo. E nós louvamos o Senhor nessa noite. E é no nome de Jesus que nós estamos aqui. E para a tua glória, Senhor. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Abre sua Bíblia aí no livro de Jó. Primeiramente, a gente precisa saber que Jó significa, a tradução desse nome tão pequenino, né, de 2 letras, chamado Jó, significa voltando para Deus. Interessante, né? Nós estamos falando de fé. Eu creio que hoje, essa noite, Deus quer que nós nos voltemos para Ele. Como nós oramos aqui, nossos olhos firmemente no autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Então, abre sua Bíblia, acompanha comigo, eu vou ler, tenha paciência, 2 capítulos, mas talvez eu pule alguns versículos, mas vamos ler para a gente compreender a história. Diz assim, Jó capítulo 1, versículo 1, iniciando aqui, diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às suas casas, às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração.
E assim Jó fazia continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde treme a Deus? Acaso não cercaste, concebe, com bens, com recursos, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram, mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. E então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. E o que, irmãos? E adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para consumir sem causa. E então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. E então
sua mulher, disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Isofar o naamatita. E combinaram e juntamente condoer-se dele e o consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Misericórdia. Deu para entender um pouquinho a história? Você vê que ela se resume nesses 2 capítulos, a história desse homem chamado Jó, que é um exemplo de fé para nós nesses dias. Um livro tido como o livro mais antigo da Bíblia. Dizem os relatos que o livro de Jó foi escrito antes do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Interessante que o livro de Jó, ele tem alguns mistérios, porque ele não cita de forma alguma a lei, não cita o povo de Israel, não fala de genealogia nenhuma, não sabemos de qual genealogia veio Jó, não fala do tabernáculo, ele não fala da Arca da Aliança, não cita a cidade de Jerusalém, não fala nada sobre o templo. Portanto, tem muitos mistérios nesse livro. Diz aos historiadores que Jó viveu por volta dos acontecimentos ali da Torre de Babel, após os acontecimentos da Torre de Babel. Na era patriarcal, eles tiram mais ou menos essa conclusão pelo fato do livro não citar esses mistérios que acabamos de falar aqui, esses assuntos, e também porque os bens de uma pessoa era medido pelo número de rebanhos, e também a média de idade de Jó. E Jó viveu cerca de 200 e poucos anos, porque diz no final, nós vamos entender depois, que Deus acrescentou mais 140 anos na vida de Jó. Então, deduz aí que a época que ele viveu foi esse período patriarcal. O detalhe interessante, e que me surpreende cada vez que eu leio, né? Nós passamos recentemente por ele, né? Quantos aqui estão em dia com a leitura da palavra? Aleluia, glória a Deus, aleluia ou não? Eita! Que bênção! Isso tem a ver com a fé, né? Tem que meditar na palavra. Mas nós passamos recentemente pelo livro de Jó, e me surpreende, eu tenho certeza que também vocês. Tem 2 coisas surpreendentes nesse livro. A primeira delas, irmãos, que somente alguém que tivesse tido uma experiência sobrenatural, uma visão do acontecimento que olhos humanos nenhum pôde ver, que é exatamente a passagem onde diz que Deus estava sentado no trono e os filhos de Deus, que são os anjos,
vinham prestar contas com Deus. E diz ali que Satanás também se apresentava naquele momento. Quem é que consegue ter essa visão, se não for uma revelação espiritual, ou um arrebatamento, ou que seja, né, uma visão profética? E isso no Antigo Testamento. E escreveu essa passagem. Imagina a cena, Deus sentado no trono e os anjos vinham. E isso parece que era de contínuo, porque teve 2 episódios ali que aconteceu. Mas o mais surpreendente é que o diabo, Satanás, estava ali. Parou para pensar nisso? O que esse infeliz foi fazer naquele lugar, que é no céu? Concorda comigo ou não? Deus habita onde, irmãos? No céu, com seus anjos. E o diabo, Satanás, infeliz, enganador, usurpador, se apresentou no céu. Mas não diz na palavra de Deus em Isaías que ele foi expulso do céu na rebelião antes da fundação do mundo, antes da criação da humanidade? E aí nós precisamos esclarecer aos irmãos, porque desse período do Éden, porque Satanás esteve ali no Éden, a tentação que trouxe ali para Adão e Eva. Daquele período da expulsão dele do reino de Deus, do céu, até a consumação da obra de Cristo na cruz do Calvário, o homem, por desobedecer a Deus, o homem que tinha recebido, quando Deus criou o homem, recebeu o poder e a autoridade sobre toda a criação. Frutificai, crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai. Essa foi a ordem de Deus para o homem. Mas quando o homem pecou, ele transferiu essa autoridade para o diabo, esse domínio neste mundo que nós vivemos. E durante todo esse período, Satanás dominou, até quando Cristo consumou a sua obra. Aliás, em Lucas 10, 18, se não me engano, você vai ver Jesus dizendo: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então você vê que quando Jesus consumou a sua obra, Satanás foi lançado do céu para o abismo. Apocalipse 12, você vai compreender também essa mesma passagem, que quando Jesus consumou a sua obra, a serpente, o dragão, a grande serpente foi expulsa da presença de Deus para sempre e lançado no poço do abismo. Então, por esse motivo, é que o diabo não deveria estar no céu, mas ele tinha legalidade para estar ali. Mas qual o motivo do diabo estar ali, naquela reunião de Deus com seus filhos? Você pode discernir qual era o motivo dele estar ali? Para acusar. Aí nós voltamos para compreender melhor, e eu vou ser breve, para a gente poder não encher muito, para nós entrarmos no assunto. Essa passagem, por isso que é muito bom a gente buscar um pouquinho de compreender. Eu não entendo de grego, mas no grego original, quando Deus pergunta para o diabo: de onde vens? Diz
na tradução grego, que Deus pergunta para ele assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Aí o diabo disse para Deus: eu venho da terra, de rodear a terra e de passear sobre ela. Outra palavra que tem tradução no original. Esse passear está relacionado a um monarca, a um governante que sai no seu reino para ver se tem alguém que se opõe às suas leis. Está entendendo, irmãos? Então Satanás tinha essa função de rodear a terra e olhar alguém que se opõe a ele. E pelo jeito ali, toda a humanidade era condenada, mas uma pessoa, Deus deu testemunho, disse para Satanás: você viu o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Outra tradução para o original, Deus disse para ele: existe uma pessoa no mundo que se opõe a você. Esse homem é Jó, meu servo, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vamos abrir um parênteses aqui, irmãos. Apesar do homem ter perdido a sua autoridade sobre este mundo, esse sistema deste mundo, sobre a criação e tudo mais, que tudo está perecendo, quando existe um que se opõe ao seu governo, o diabo não tem poder para dominar. Presta atenção, irmãos. E aqui eu chamo a atenção minha e tua, porque se dentro da minha casa eu sou um intercessor da minha família, se eu oro, busco a Deus e me oponho ao diabo, ele não tem poder sobre a minha família e também sobre a tua família. Amém, irmãos? Como é importante a intercessão. Como é importante você orar pelo seu marido incrédulo, pela sua esposa incrédula, pelo seu filho incrédulo, por aqueles que desobedecem a Deus, que não querem saber de Deus. Se você está pagando um preço de intercessão, de oração, o diabo não pode dominar. É certo que ele vai ficar rondando, mas ele não pode dominar. Amém ou não? E onde estão os intercessores aqui da sua casa, irmãos? Você tem que assumir o sacerdócio da sua casa, seja homem, seja mulher. Deus deu poder e autoridade para você contra todo o espírito das trevas. O diabo não pode estar debaixo dos teus pés, debaixo dos nossos pés, não pode oprimir a tua vida, a tua casa, teus filhos. Ele tem que soltar, desprender os grilhões. Se você orar, se você buscar, o diabo não pode. Na tua vida não vale encantamento, não vale maldição, a não ser que você dê brecha. E eu tenho certeza que você não faz isso. Amém, irmãos? Porque você tem fé, você é uma pessoa de fé. Você crê em Jesus, você crê que Deus está no controle de tudo. Amém? E é isso que eu quero chamar a atenção da igreja. A minha vida e na tua vida. Continua pagando o preço. Continua regando o coração. Você talvez não esteja vendo, mas Deus está trabalhando. Quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. Fala para o teu irmão, ó, Deus está em silêncio, não está falando nada, ele está trabalhando. Não importa a situação. Amém, irmãos? Mas presta atenção numa coisa. O diabo é o tentador, ele quer dominar, mas ali, naquele momento, ele veio trazer uma acusação contra a humanidade, mas havia um na terra que se opunha. Vê quanta integridade
retidão, temente a Deus, fiel a Deus, que até mesmo pelos seus filhos ele santificava, diz ali que ele queimava holocausto. E se você for ver nitidamente, minuciosamente, a palavra de Deus diz que ele disse assim: talvez, não quer dizer que os filhos dele pecaram, mas talvez meus filhos tenham blasfemado contra Deus no pensamento, porque os filhos dele, por aquilo que ele ensinava, nem com a boca, talvez, não, ou que a palavra poderia mencionar, mas não menciona, no pensamento, eles tenham blasfemado contra Deus, então eu já estou santificando a vida dos meus filhos. Aqui, irmãos, fica uma mensagem, e diz o seguinte: não importa se você é um crente, se você é um cristão, se você é um filho de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Aleluia. Não importa se nós somos filhos de Deus, porque isso não isenta de nós passarmos por dificuldades, tribulações, desertos, situações difíceis na nossa vida. Amém ou não? Concorda comigo ou não? Então fala para o teu irmão, não importa quem você seja, porque todos nós podemos passar por dificuldades neste mundo. E aí ficam umas perguntas para nós. Por qual motivo Deus permite isso? Por quê? E aí vai um primeiro tópico que eu queria compartilhar com meus irmãos. A primeira coisa pelo qual Deus permite eu e você passarmos por situações difíceis. Quantos aqui passam por lutas, dificuldades na vida, irmãos, continuamente? Ou talvez você esteja passando por uma hoje e veio buscar resposta em Deus, e Deus está te dando a resposta. Primeira coisa que nós queremos lembrar aqui, ou responder dentro dessa pergunta, é que todos nós passamos por dificuldades. Então, mas por que Deus permite? Porque Deus quer provar a nossa fé. Amém? Fala para o teu irmão, Deus quer provar a tua fé e a minha fé. Deus quer provar. Então, vocês conseguem compreender, conseguem entender que as dificuldades que eu tenho passado, ou que você também esteja passando, você está passando por uma situação difícil na sua vida, é difícil, eu sei que é dolorida, é enfermidade, é perseguição, é problema financeiro, é lutas, seja qual for, Deus está provando a tua fé. Amém? Isso dá um norte para a gente, né? Porque se Deus está nisso, e eu vou explicar para vocês. Jó passou por uma situação difícil. Concorda comigo? E que situação? Presta atenção, irmãos. 4 tragédias ele passou, uma atrás da outra. Rebanho, roubaram todos os rebanhos, mataram os servos, filhos morreram, e aí depois disso, e uma atrás da outra, e depois disso ainda, o diabo viu que perdeu a batalha ali com a vida de Jó, foi a Deus, e falou, porque o Senhor não mexeu na saúde dele. Põe uma enfermidade nele para ver se ele não blasfema contra o Senhor. Aí Deus, olha aqui outro detalhe, Deus falou assim, eu coloco ele debaixo do teu poder, mas você não toque na sua vida. Mesma coisa falou para ele assim, todos os bens que Jó possui, está nas suas mãos, eu entrego nas tuas mãos, mas você não toca na vida dele. Aleluia! Isso não dá para a gente assim uma segurança, irmãos, porque se você teme a Deus,
Você está protegido. O diabo não pode tocar em nada se Deus não permitir. E foi difícil a situação de Jó, capítulo 7, se não me engano aqui, eu anotei, do versículo 16, Jó declarou assim: eu estou farto da minha vida, não quero viver para sempre, deixa-me, pois porque meus dias são como um sopro. O que é o homem para que o estimes e ponha nele teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova? Jó, pela situação que estava passando, desejou a morte. Quantos de nós, irmãos, passamos por situações difíceis e se levantam perguntas, questionamentos dentro da nossa vida, conflitos dentro da nossa vida, no nosso interior, para saber o porquê das coisas. Por que que Deus permite isso na minha vida? E eu vejo aqui no meu coração, Deus diz que existem pessoas que estão iradas contra Deus, do porquê Deus está fazendo ou mexendo na sua vida. Mas Deus, Ele diz que os seus planos para a tua vida são planos de paz. Ele não quer te destruir. Ele diz: eu sou o teu protetor e o teu ajudador. Não te desesperes. Confia em mim, estou trabalhando. Que situação difícil, irmãos. Se você ler o livro mais detalhadamente, tem uma parte que ele fala bem assim: a minha carne está apodrecendo, cheia de pus, de dor. O livro vai trazendo detalhes de como estava a situação daquele homem. E ele começa a perguntar para Deus: o que foi que eu fiz? Por que o Senhor jogou isso sobre mim? Por que eu estou passando por isso? São perguntas que nós mesmos fazemos. Mas o detalhe ali é que ele manteve a sua integridade, ele não atribuiu nada a Deus. Vieram ali 3 amigos para consolar, diz a palavra. Que os amigos olharam para ele e não reconheceram que era Jó, pelo estado que estava aquele homem. Imagina, irmãos, um homem rico, cheio de posses, de repente, do nada, ficou na miséria e ainda por cima, com enfermidades, e disse que eram tumores malignos que estavam sobre a vida dele. E os consoladores ali ficaram 7 dias, só chorando com ele, condoendo-se com ele. Mas depois que aqueles homens abriram a boca, presta atenção, começaram a questionar Jó. De consoladores, se tornaram acusadores, falando para ele: olha, a tua situação é de pecado. Para você passar por essa situação que você está, de miséria, só pode ser pecado. Você pecou, confessa o teu pecado, vem para a luz. E não é isso que acontece também conosco quando nós estamos na situação difícil, que às vezes os consoladores vêm e lançam mais peso, que foi, na verdade, o diabo incitando aqueles homens para que ele pudesse cair. E olha só, irmãos, a sua esposa, auxiliadora idônea, chegou para ele: amaldiçoa Deus e morre. Imagina. Ele disse: olha, você fala como uma doida. A tradução original dessa palavra diz assim: você está falando como alguém que desviou da fé. Por isso que a fé é muito importante, irmãos. Nós mantermos a nossa confiança no Deus vivo, Criador dos céus e da terra.
Saber que Deus tem planos para cada um dos seus filhos, irmãos, o plano de Deus para mim é diferente do plano que Ele tem para a tua vida. Está entendendo? Deus, na sua multiforme sabedoria, tem planos diferentes para cada um de nós, mas eu posso dizer e afirmar que o plano de Deus é um plano que gera vida, e vida eterna, irmãos. Amém? Por isso, diante de Deus, eu quero falar para você e assim também para a minha vida, porque como homem a gente às vezes se desespera. Nós precisamos manter a nossa confiança de que independente da situação, da luta que você possa estar passando, Deus está no controle, não perdeu o controle da história. Teu marido, tua esposa, teus filhos, enfermidade, dificuldade, Deus está com os olhos atentos. E é interessante, irmãos, porque Deus está provando a tua fé. Porque é a tua fé que vai te dar a salvação da tua alma. Não podemos vacilar, seja perseverante, porque diz que a perseverança produz esperança. E a esperança, ela deve ter ação completa para que nós sejamos perfeitos e em nada deficientes. Significa maturidade. O Sabino abriu o encontro, idôneos. Serem como idôneos, capazes. Não é qualquer coisinha que faz você desviar da fé, meu irmão, minha irmã. Não é porque pessoas abandonam a fé, você vai abandonar junto com ele, que ali você vai tremer, vai ficar... Não, irmãos, você tem que permanecer firme na tua convicção, naquilo que Deus te revelou. Amém, irmãos? Nos fundamentos, na base. Então, você tem que orar. A pessoa saiu, desviou, ora por ela, busca, investe, ora, porque sem intercessor, mas mantenha tua fé, firme teus passos, na rocha que é Cristo, sofrendo a ação dos ventos, das lutas, combates, porque Deus está contigo, Deus não abandona os seus filhos, Deus é fiel nas suas promessas. O guarda de Israel não dorme, não tosqueneja. E a palavra de Deus diz que é necessário passarmos por várias provações. Eu amo esse texto, 1 Pedro, diz que o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, e segundo a sua grande, infinita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e para uma herança incorruptível, que não se pode de maneira alguma murchar, que está guardada nos céus, em Deus, prestes a ser revelada no último tempo, na vinda de Jesus Cristo. Aí diz o texto que no qual grandemente nós nos alegramos, ainda que importa que por breve tempo estejamos tristes por causa de várias provações. Não é uma só, irmão, são várias, porque são áreas da nossa vida que Deus está formando. Aí ele diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, quando provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não temos visto, mas nós amamos. Não vendo agora, nós nos alegramos com uma alegria sem explicação, aguardando no fim da nossa fé a salvação da nossa alma. Aleluia. É isso, irmãos. Não vemos. Quanta alegria temos de estar juntos aqui, louvando a Deus, alegrando junto com o Senhor,
sabendo que Ele está presente entre nós, irmãos, porque a nossa fé mostra e prova que Jesus está presente neste lugar, na nossa vida, na nossa casa, que o Senhor não nos abandona, que Ele está presente, nos cercando por detrás, por diante, Ele vai à nossa frente. Ele diz: eu protegerei aqueles que me amam, diz o Senhor, estarei sempre com eles, nas aflições, não os abandonarei, não os deixarei, diz o Senhor. Confia em mim, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará sobressair tua justiça como a luz, o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele e Ele tudo fará. Aleluia, irmãos. Está entendendo, irmãos? Deus está provando a tua vida, porque Ele quer que você seja idôneo para ser participantes com os santos na luz. Então Deus não perdeu o controle da tua vida. Oramos aqui pelo Ricardo, situação difícil do nosso irmão, mas eu quero dizer para você que Deus não perdeu o controle na vida do Ricardo. Aleluia, aleluia. Se você está sem o teu marido ou sem a tua esposa, quero dizer para você que Deus não perdeu o controle. Se teu filho está perdido, está distante, Deus não perdeu o controle, irmãos. Deus, Ele está com tudo nas suas mãos, basta uma palavra e os montes se removerão, porque o guarda de Israel, Ele envia seus anjos para nos guardar e nos livrar, amém, irmãos? Eu poderia ficar a noite toda falando sobre isso, mas olha só o que diz aqui, Tiago 1, versículo 2, diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Sabe o que é isso? Irmãos, quando eu estou sendo provado e eu venço eu vou ter mais força para vencer a próxima. Porque nossa vida, ela é constantemente cheia de desafios, de lutas, irmãos. Neste mundo, Jesus disse: passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Por que Jesus falou isso? No mundo passareis por aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu quero profetizar sobre a sua vida: bom ânimo, tende bom ânimo, porque em Cristo nós conseguiremos vencer. Tende bom ânimo. E que maravilhosa a palavra de Deus. É que talvez já esteja entrando até no segundo tópico, que é o seguinte. O primeiro tópico diz que Deus prova, Ele usa as situações difíceis da nossa vida para provar nossa fé. Mas por que Deus prova? Porque quando nós somos provados, é a forma de Deus nos trazer ainda mais para perto dEle. Ele vai nos levar a um nível de comunhão, de intimidade ainda mais profunda com Ele. Amém, irmãos? Ele vai te levar a ter uma experiência com Ele, com o Criador, com o Deus, Senhor de todas as coisas, Rei dos reis, que nós cantamos aqui, e não cansamos de elogiar o nosso Senhor, porque Ele é tudo isso. Ele quer ter intimidade, comunhão comigo e com você. Parou para pensar nisso? Como a gente fica honrado quando uma pessoa importante, às vezes, nos chama para perto. Não é verdade, irmãos?
A gente vê aí, às vezes, o presidente Bolsonaro andando na rua, aquela multidão atrás dele, querendo estar perto, tirar foto e tudo mais. Uma pessoa importante, que a pessoa quer mostrar depois a foto. Mas, irmãos, o autor da vida, o criador desse mundo que nós vivemos aqui, que diz que a terra e o sol estão milimetrados de distância um do outro e não saem do lugar, porque o Senhor não permite. Esse que tem domínio, poder, autoridade sobre tudo, Ele está aqui. Ele é importante, está conosco, e Ele quer e deseja que nós cresçamos nessa comunhão e intimidade com Ele. Por isso, irmãos, quando todas as coisas estão bem na nossa vida, a tendência é nós nos afastarmos dele. É verdade ou não, irmãos? Nos esquecemos de Deus, quando Deus envia recurso, quando Deus dá saúde, quando Deus dá paz, quando Deus dá prosperidade, quando Deus dá trabalho, dá serviço, a tendência é enfraquecermos na fé, e neste mundo nós não temos nada de bom, irmãos, para nos acrescentar a vida que tem por vir. Existem muitas coisas boas no mundo, justas, de nós desfrutarmos, de nós aproveitarmos, porque Deus é quem nos dá, mas muita coisa, a tendência é nos apartar de Deus. Porque se você quer ficar rico, se você quer ganhar na Mega Sena da virada, ficar milionário, perigoso. Perigoso. Eu vou ajudar um monte de gente. Eu vou pegar aquele terreno lá, eu vou fazer uma mega. Vai nada. Pega o dinheiro para você ver se você não desaparece, não toma o pé para um outro lugar, que ninguém vai te ver. Principalmente no Brasil, porque o Brasil falou que ganhou dinheiro, né? O pessoal vem e já cerca você, já leva e já leva para o cativeiro. É verdade ou não é, irmãos? Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E olha só, e alguns, por colocarem seu coração ali, se desviaram da fé. Então, a fé é importante e Deus vai provando a gente, e a provação é fazer com que nós nos aproximemos mais dele. E o texto, no livro de Jó, você deve conhecer, Jó 42, quando Jó se arrepende, se converte a Deus dos seus questionamentos e diz assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. E eu me arrependo no pó e na cinza. Isso fala de experiência. Você tem experiência com o seu Deus? Você ouve Deus falar? Você consegue contemplar as verdades com profundidade na palavra de Deus? Você recebeu milagres na tua vida? Você já teve experiência de arrebatamento na tua vida? Irmãos, é isso que Deus quer que nós tenhamos, que nós possamos experimentar. Porque não vivermos contando experiências dos outros, mas a nossa, irmãos. O testemunho da nossa comunhão com o nosso Criador, nós podemos falar daquilo que nós experimentamos. Amém, irmãos? E Deus quer com todos nós o que Ele fez com Paulo, o que Ele fez com o João, o que Ele fez com o Tiago, com o Timóteo, Ele quer fazer com você também e comigo. E eu preciso me aproximar dEle. Ou essas coisas é só exclusividade desses irmãos? Não, é nossa, que somos filhos de Deus. Ele nos chamou, fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o vosso Senhor, o nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Então é por esse motivo
que as coisas acontecem na nossa vida. Olha só a história de Israel. Se tivesse tempo para a gente falar disso, irmãos, a gente ia ficar aqui dias e dias, porque você vê no livro de Juízes como as pessoas se desviaram de Deus. Diz que naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que dava na sua cabeça. E ali o pessoal se desviou do Senhor, dos caminhos do Senhor. E o que Deus fez? Enviou os inimigos sobre eles. E quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor enviava socorro. No entanto, quando eles prosperavam, eles se afastavam de Deus, levantavam ídolos, caíam na idolatria, e Deus enviava novamente a perseguição sobre eles. Eles clamavam a Deus e Deus enviava socorro. É assim. A vida do homem é inconstante, irmãos, e nós não podemos ser assim. E eu sei que você teve uma experiência com Deus na sua conversão. Você teve uma experiência forte na sua conversão. Mas por que só na conversão e agora não? Por que as coisas esfriaram? Deus quer trazer você de volta. Por isso vem as dificuldades, as lutas na tua vida que Deus quer formar. Jó foi necessário passar por isso. Sabe por quê, irmãos? Deus deu testemunho dele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Mas Jó não tinha experimentado a escassez, não tinha experimentado a fome, não tinha experimentado o desprezo. Ele era um homem honrado, cheio de bens, cheio de recursos. Ele nunca tinha experimentado, foi necessário ele experimentar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tinha um propósito em mostrar para aquele homem, formar a sua vida. E olha só que interessante aqui, tem uma passagem que eu lembrei de Filipenses 4. Vamos ver se eu acho aqui. Paulo diz assim, 4:11, digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você já aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, irmãos? Tem situação que eu vivo contente, quando tudo está bem. Agora, quando aperta, será que a gente aprende a viver? Olha só o que ele diz aqui na continuidade. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim também de viver em abundância, como também na escassez. E ele termina dizendo no 13, tudo posso naquele que me fortalece. Fala para o teu irmão, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? É por isso que Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando, por isso temos que nos gloriar. Romanos 5:3, gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, meus amados irmãos, o segundo tópico é esse. O terceiro, para não estendermos muito, já falamos demais aqui. O primeiro deles é que Deus prova através das dificuldades que nós passamos. A segunda é que o propósito da provação é nos levar a um nível mais profundo de comunhão com Deus. E o último aqui é que se você que passou por provação, se você for aprovado, presta atenção, se eu e você passarmos aprovados na prova que Deus nos coloca, com certeza nós receberemos o galardão, uma recompensa. Amém ou não? Amém. Por isso, eu quero te incentivar a perseverar em oração, em olhar para Cristo, não se desesperar com a tribulação, porque Deus diz que é uma leve e momentânea tribulação, e ela vai produzir em nós eterno peso de glória. Amém.
Então não se desespere na tribulação, na luta que você está passando, irmãos. Está demorado, Deus me revela aqui. Presta atenção, irmãos. Existem planos que Deus tem traçado para a tua vida e para a minha vida. E esses planos, até mesmo para um testemunho de Jó, eles jamais serão frustrados. Alguns aqui Deus me revela que está próximo a receber a recompensa. Eu sou o galardoador daqueles que me buscam, diz o Senhor. Alguns estão próximos, alguns estão no meio dos desafios e das lutas. Alguns ainda estão iniciando, alguns ainda vão entrar, mas assim diz o Senhor, eu sou o sustentador da tua vida. Eu coloco os seus pés sobre a rocha, para que você possa suportar as ações dos ventos, dos rios e combates que vêm sobre ti, diz o Senhor, sobre a tua vida e a tua casa. Não se desespere, porque eu sou contigo. Não te deixarei, não te desampararei, diz o Senhor, eu estarei continuamente com você, nas tuas aflições. Eu sondo os pensamentos, corações, as intenções, eu provo os corações, diz o Senhor. E tenho planos de paz para ti. Tenho caminhos muito mais altos do que os teus caminhos. Eu seguro pela mão. Aqueles que confiam em mim não vacilarão, diz o Senhor, e não tropeçarão, porque eu ergo com a minha mão, eu levanto e sustento e fortaleço. Faço subir com asas como águia, diz o Senhor. Vão correr e não vão se cansar, porque eu revisto de vigor, de força, de poder na tua vida, diz o Senhor. Eu sustento com a minha destra fiel. Sou poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pensando. Porque os planos que eu tenho para ti não são os teus planos, são os meus planos, diz o Senhor. Porque os teus planos são planos de morte, mas os meus planos são planos de vida e paz. Por isso descansa em mim, confia em mim, diz o Senhor. Para alguns dos meus filhos eu tenho preparado já o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras, diz o Senhor. Esse que está comigo, em breve farei materializar-se diante de ti, para que você veja que eu sou o Senhor, que te guardo e que te sustento. Assim diz o Senhor. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, diz o Senhor. Veja exemplo do meu servo Jó, que na perseverança recebeu a promessa. Eu sou poderoso para dar em dobro tudo aquilo que o diabo retirou da tua vida, diz o Senhor. Eu restituo, assim diz o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Deus tem promessas, irmãos. Deus tem promessas para nós. Não se desespere, não te assustes, não te assombres. O Senhor está contigo. Por que é que a gente vê, às vezes, tantas pessoas perseverando, irmãos? Vê tanta dificuldade na vida da pessoa, mas ela persevera. É porque Deus sustenta. Ele não dá, presta atenção, ou não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Presta atenção, provação, tentação. Enquanto Deus prova, o diabo tenta. Mas sabia que até na tentação Deus tem controle, irmãos? Deus tem controle.
A pessoa fala assim, eu não consegui me conter. Não. Está escrito na palavra de Deus que Deus não dá tentação além das suas forças, que com ela, vindo a tentação, Ele concede o escape também. Então, a gente tem que estar ciente dessas coisas, de que vão haver, enquanto Deus está provando, o diabo está tentando. Foi o que aconteceu. Até a mulher de Jó, alguém que estava tão pertinho dele ali, se desesperou vendo a situação do seu marido e a miséria que estavam, disse assim: por que você não amaldiçoa Deus e morre? Ele disse: não recebemos o bem de Deus, também não receberíamos o mal? Fala como uma doida, como alguém que está se desviando da fé. Eu quero deixar uma palavra para nós encerrarmos esse tempo aqui, que está em Hebreus, se não me engano, 10:35. Eu amo essa palavra, porque ela é verdadeira. Diz assim: não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Mas é necessário de perseverança para que depois de você haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque é certo que aquele que vem virá e não tardará. Mas todavia, diz o Senhor, o meu justo viverá pela fé. Onde estão os justos do Senhor aqui? Aleluia! Nós somos os justos do Senhor. Fala para o teu irmão, você é o justo do Senhor. Deus está dizendo, o meu justo viverá pela fé. Aleluia! Ele diz assim, irmãos, presta atenção: porém, se ele retroceder, não se compraz nele, não terei prazer, a minha alma não terá prazer nele. E aí Paulo afirma, dizendo que nós, porém, não somos daqueles que se desviam, nós somos da fé para a conservação da nossa alma. Amém, irmãos? Quantos aqui são da fé? Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, irmãos. E eu quero, nessa noite, irmãos, te exortar no Senhor. Exortar não é dar bronca, exortar é fortalecer. Eu quero te animar no Senhor, a você permanecer firme na fé. Amém ou não? Amém? Fala para o teu irmão, permanece firme na fé. Irmãos, nós precisamos guardar. A fé é um bem precioso que está dentro do teu coração, foi plantado, é uma sementinha, plantado no teu coração. Ela cresce, sabia, irmãos? Como uma semente, ela cresce, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada, lapidada, protegida, e nós precisamos fazer isso, irmão. Eu quero junto com vocês, nos fortalecermos disso, de nós guardarmos. Como é que eu posso guardar a minha fé? Cuidando da vida um do outro, cuidando com a doutrina que nós recebemos, ensinos, com aquilo que nós ouvimos. Há tanta coisa rica na internet. Guarda, irmãos, guarda a fé que você tem recebido, porque você sabe de quem você tem recebido, das Escrituras, a mensagem do reino, a palavra de Deus, a porta do reino, porque isso vai te dar ânimo, vai te fortalecer a permanecer firme na sua caminhada, perseverante. Você não vai desviar, não vai vacilar. Amém, irmãos?